Abençoe, Senhor, cada amigo ouvinte que está nos acompanhando através de nossos sites, que eles possam sentir o teu poder, a tua glória na presença e na vida de cada um deles. Amém. Abençoe, Senhor, cada um de nós. Te pedimos, te oramos para todo sempre, no doce nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Então, eu peço a Leandro que dê início aí às perguntas desta manhã do programa Escola Bíblica com o tema As Obras Sinistras dos Anjos Maus. Vamos lá então, né? As 2 últimas semanas a gente falou dos anjos bons, né? Agora vamos falar dos anjos maus. E a primeira pergunta vai para Paulo Henrique. Paulo Henrique, contra quem lutamos nós? Contra quem lutamos, né? Será que a nossa luta é contra nossos semelhantes, contra o vizinho, algum inimigo que fizemos ou ele nos fez nossos inimigos? Será que a luta é contra essas pessoas? Contra a sociedade? Em Efésios capítulo 6, o verso 12, diz assim: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, ou seja, contra seres humanos. O verso já diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, ou seja, contra seres humanos, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Em outras palavras, a nossa luta é contra seres espirituais da maldade, anjos caídos. Veja, a nossa luta não é contra o ser humano. Até porque o ser humano, se ele não estiver dependente de Deus, submisso a Deus, ele vai ser influenciado por esses agentes do mal, por esses anjos. E eles estão sujeitos a serem controlados por esses anjos maus. Por isso que a nossa luta não é contra os seres humanos. Os efeitos da história concorrem com as declarações da revelação para impor-nos a desagradável convicção de que o gênero humano está sujeito à influência maléfica do demonismo organizado que tudo atinge, tanto no curso das nações como no fenômeno do destino pessoal. A presença da perícia e capacidade demoníacas é muitas vezes notória, frequentemente dominante e sempre má. Então aí, eles estão a fazer sua obra de destruição, a obra maléfica, no qual nós devemos nos opor, devemos lutar contra esses seres, mas, claro, nós aprendemos nos estudos que o ser humano foi feito um pouco menor que os anjos. Então nós precisamos da ajuda de anjos bons para combater esses anjos maus. Embora Paulo, que aqui diga, né, que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, né? Aqui está falando de pessoas, né? Assim como o nosso objetivo não é viver para sempre aqui nessa terra, mas a gente viver pensando num céu que está por vir, né? A nossa luta é contra a carne no sentido que contra os desejos carnais, né? Contra a natureza pecaminosa, né? Mas em termos assim de lutar contra seres humanos, não. A nossa luta não é contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, né? Como se diz o texto aqui. E acaba que é assim, né, Gleison? Mesmo nós tendo uma natureza que é pecaminosa, que não é pecado, que são fraquezas, que é uma natureza que está mais vulnerável a pecar, os anjos do mal se aproveitam para tentar nos derrubar, por causa temos uma natureza assim. Mas, veio do pecado, né? Que foi... Mas, com a ajuda de Deus, a gente pode vencer, né? vencer. O pecado, queira ou não, foi influência do próprio inimigo. Sim. A entrada do pecado, a natureza pecaminosa veio através das seduções, né? Da sua enganação, né? Então, queira ou não, a nossa luta é contra ele. Grace, a que lugar foram arremessados os anjos que pecaram? Esse texto aqui ele é um pouco enigmático, né, para muitas pessoas, né? Mas aqui em 2 Pedro, capítulo 2, verso 4, diz: porque se Deus não poupou ou não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, e os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados
para o juízo, né? Tem muitas pessoas que acreditam, né? Não, os anjos, né? Uma parte dos anjos estão lançados lá no inferno, um lago de fogo ou um lugar de escuridão, de trevas, né? Estão presos a correntes, aguardando o dia do juízo. Ora, então Satanás está solto pela essa terra, né? Satanás foi privilegiado, né? E outros anjos maus foram privilegiados, né? De estarem andando pelo esse mundo, né? Enquanto outros estão presos, né? Será que esses que estão presos, eles são piores dos que esses que estão soltos, né? Então, a palavra aqui, lançado no inferno, no grego, essa palavra significa tártaros, um lugar de trevas, né? Os inimigos não foram lançados à terra assim quando Adão e Eva foram criados. Não, eles já tinham se rebelado contra Deus, né? E a Bíblia lá fala em Gênesis, no capítulo 1, verso 2, né? Que havia trevas sobre a face do abismo, né? A terra era sem forma e vazia, e só havia trevas, né? Então, Satanás e os seus anjos foram lançados para essa terra quando ainda não havia a criação, né? Quando Adão e Eva não haviam sido criados. Então, é basicamente isso. Ou seja, eles foram lançados aqui para a terra, né? Olha aí. Como é chamado o próprio Satanás? Ele é chamado de alguns nomes. E você vê, através desses nomes aí, o quão poderoso ele é para fazer a obra do mal. Em 2 Coríntios capítulo 4, verso 4, ele é chamado Deus deste século, ou seja, deste mundo de pecado. O Deus deste mundo. Um Deus aí com D minúsculo. Embora ele quisesse ser como Deus, né, mas ele aí tem sido para muitos, né? Também é chamado do príncipe deste mundo. O próprio Senhor Jesus Cristo falou sobre isso, né? Deu esse nome a ele, o príncipe deste mundo, no qual, quando eu li lá em Efésios, fala dos príncipes das trevas. Então, Satanás está aí como príncipe deste mundo de pecado, príncipe das trevas, e também o príncipe, como diz lá em Efésios 2, verso 2, o príncipe das potestades do ar. Veja que ele tem um controle aí. Eu acho interessante, cada notícias ruins, Que acontecem, né? pecados aí expostos, né? As ondas do ar, né? O príncipe da potestade do ar, né? Dos poderes. Veja o controle, né? O que ele tem aí sobre o mundo também físico. Pois, quando fala de Jó, diz que a obra maléfica ali, sinistra que ele fez, destruindo os filhos, né, de Jó, os seus rebanhos, fala que caiu raios ali e destruiu, né? E quem estava fazendo essa obra era o próprio Satanás. Então você vê que ele tem, né, o príncipe da potestade do ar. De certa forma, ele tem esse poder, né? Muito bem. Grace, quantos são esses espíritos maus ou anjos caídos? Quantos são, né? Quantos são? A gente já viu a semana passada, onde tinha uma pergunta, né? Quantos anjos são, né? Compostos pela família celestial. E a Bíblia fala de milhares e milhares, miríades de miríades, mas não diz a quantidade, não está registrada a quantidade desses anjos. E os anjos caídos? Quantos são? São, né? Marcos capítulo 5, verso 9, e perguntou-lhe, qual é o teu nome? Ele respondeu dizendo, Legião é o meu nome, porque somos muitos. Também não fala a quantidade, né? Nós não sabemos a quantidade desses anjos maus. Se a gente soubesse a quantidade desses anjos maus, a gente saberia a quantidade de todos os anjos que eram compostos lá no céu, né? Porque a terça parte, né? Você saberia qual é a terça parte se você tivesse um número exato da quantidade dos números dos anjos celestes, né? Então, são muitos. Daí até fez eu lembrar de uma curiosidade, porque alguém uma vez falou assim, era quantos porcos que tinha? Ali era 3.000, né?
Acreditam nos porcos. Aí alguém falou assim, então dá para saber. Mas vou explicar aí, né? Porque se eles entraram nos porcos, eram 3.000, então era 3.000. Sim, mas nessa região, e os outros lugares do mundo? Quer dizer que os anjos estavam todos ali? Reunidos ali? Não, eles E estão só em toda 3.000? parte da Terra, né? Só 3.000, né? Não, não é. Tem muito mais. Paulo Henrique, qual é a ocupação principal de Satanás e de seus anjos? Ele tem uma ocupação, né? Tem uma ocupação aí bem principal, assim, algo central para ele que não pode se deixar de lado. Aqui diz em Marcos capítulo 1, verso 13, e ali esteve no deserto 40 dias, falando do Salvador, né? Esteve no deserto, tentado por Satanás. Qual é a principal ocupação dele? Tentação. Ele tentou ali o Salvador, mas não obteve êxito. Pedro, o apóstolo Pedro, ele diz na sua carta, 1 Pedro capítulo 5, o verso 8, ele diz assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Está como um leão, buscando, está procurando, para que possa tragar, destruir. Ele vai usar a tentação como meio, uma vez que a pessoa ceda à tentação, ela vem ceder, ela vai estar sob o domínio dele. Daí ele pode destruir essa pessoa. Por isso que é importante, só lembrando, nós resistimos às tentações, porque nós que estamos aqui, e vocês que estão aí nos ouvindo, nos acompanhando pelo YouTube, a cada dia a gente precisa de uma resistência a esses seres, porque eles, ora, se vieram tentar o Salvador, né, Jesus, que dirá de nós? Então precisamos resistir, porque ele está como um leão aí. Eu acredito que, não sei de vocês aqui, se vocês já viram alguma vez algum leão de perto assim, meio furioso. Agora imagina Pedro fazer essa comparação a esse ser caído, a esse anjo que está procurando alguém. A principal ocupação dele é essa tentação, e ele está buscando para destruir. E só venceremos se tivermos comunhão com Deus, né? Isso. Tivermos ligação à videira, né, que é Cristo. Ligados à videira. Grace, que somos advertidos a não fazer? O que somos advertidos a não fazer? Efésios capítulo 4, verso 26 e 27. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. O correto é não se irar, né? Não se vingue, não se ire, né? A mim me pertence a ira, a vingança, né? Eu retribuirei, né? Se alguém lhe pagar com mal, você vai retribuir com o bem. Mas, no mundo de tanto estresse, de tanta aperreios, né? Contradições e lutas, né? É inevitável a gente não se irar, né? Até porque a gente deve se irar contra o pecado, né? A gente não deve estar satisfeito. Mas uma vez que a gente se ira, não peque, né? A gente não deve pecar, né? Cometer delitos, né? Falar nomes que não devem sair da nossa boca, ou agir ou pensar maldades em que não convém, né? Não se põe um sol sobre a vossa ira, né? Muitas pessoas usam desse versículo para dizer assim, ó, vocês, para os casais, né? Não durmam obrigado, né? Porque Satanás, né? Vai brecha, brecha para poder, né? Vos tentar. A verdade é que a gente não deve dar lugar ao diabo, né? Em todos os sentidos, né? De fato, se a gente tem alguma coisa contra alguém, alguém tem uma coisa contra nós, a gente chega lá e realmente fazer as pazes, né? Tende paz com todos os homens. A depender de vós, vocês têm que ter paz com todos os homens, né? Então é isso. Paulo Henrique, que espíritos estão sempre prontos para enganar e arruinar os que se mantêm fora de guarda, ou são inclinados a extraviarem-se?
Olha, que espíritos são esses, né? Que eles estão sempre prontos para enganar, arruinar. O verso que Gleison leu e comentou, se você der lugar para ele, ele vai vir. Até os comentários que tem aqui, as notas, né? Tanta violência, assassinato. Você acha que isso está acontecendo porque o ser humano em si, vamos dizer assim, é algo dele, estão sem ser influenciados? Não, pelo contrário. Eles estão sendo influenciados por anjos maus. E Tô dando brecha, né? Isso. Ao dar lugar, então eles assumem o controle. Exato. E vão fazer sua obra aí. E a Bíblia diz assim, né? Quem peca procede do diabo. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Então, se você transgride a lei, e o que existe por aí, né? Os assassinatos que são transmitidos pelos os jornais aí, fraudes, enfim, enganos de toda espécie. Então ele está procurando aí, como um leão, rugindo, bramando, procurando alguém para devorar, e quer usar essas pessoas como meios para fazer a obra dele. E no final, tipo, ele se esconder, né? Porque tem muitas pessoas que não acreditam, infelizmente, na existência do diabo. E eu digo infelizmente, porque se você não acredita, então ele pode trabalhar muito mais para destruir. Exatamente. Né? Então, eu já vi uma pessoa falando assim, diabo é essas pessoas aí que são maus. Aí aqui diz assim, o que é que eles estão prontos para, sempre prontos para enganar e arruinar? Aqui diz assim, 1 Reis, 22, né? 22, verso 20 até o 22, diz assim, disse o Senhor, quem induzirá Acabe a que subcaia em Ramote de Gileade? Interessante que isso aí está acontecendo no céu, essa reunião. E fez lembrar do que está lá em Jó, no capítulo 1. Quando os filhos de Deus se reuniram, veio também Satanás entre eles, estava ali. E aqui é muito parecido com essa reunião, né? Porque o Senhor pergunta, quem induzirá Acabe a que subcaia em Ramote de Gileade? Então saiu um espírito e se apresentou ao Senhor e disse, eu induzirei. Com base no capítulo 1 de Jó, você entende aqui que esse espírito, que os anjos são chamados também de espíritos ministradores, esse espírito se apresenta ao Senhor e diz, eu induzirei, eu acredito que seja o próprio Satanás. E o Senhor lhe disse, com que? E disse ele, eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. Quem é o ser aí, o anjo mau, que o próprio Senhor declara que é mentiroso e pai da mentira? O próprio Satanás, né? E diz aqui, né? Eu serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E é interessante que quando Acabe, ele pergunta, né? Ele está pronto para ir à guerra. Está também o rei Josafá ali. E todos os profetas dizem, vá, né? O Senhor está com você, você vai vencer. Só que Josafá, ele ficou meio assim. Não tem outro profeta não aqui que a gente possa consultar, né? O Senhor, tem um, mas ele nunca profetiza o que é bom, ao meu respeito. Vamos chamar esse, né? Para ver a opinião dele, né? E esse profeta, quando vem, fala assim, olha, não vai dar certo não. E você vai morrer, né, se for. E até uma afronta, né, porque o rei vai morrer. E ele foi colocado ali na cela, ficou preso. E olha, quando a gente voltar, vamos tomar a decisão aí que vai fazer com você. Falando isso para o profeta de Deus, né? Um só, entre vários ali. E o profeta diz assim, se você voltar, então o Senhor não falou por mim. Então, ou seja, o que aconteceu ali na reunião, né, no céu, e esse espírito se apresenta, ele veio para trazer ruína, infelizmente. Como Acabe estava em uma vida em transgressão à lei de Deus, ele aceitou. Aí entra a outra parte aí das pessoas aceitar a mentira, né? Quando fala, cadê aqui? E ele disse, tu induzirás e ainda prevalecerás, sair e faz assim. E houve, né? Realmente Acabe, ele morreu na guerra. Quando fala o texto aqui para ver, 2 Tessalonicenses 2, versos 10 e 11, fala que as pessoas, por rejeitarem o amor da verdade,
elas vão aceitar a mentira. Acabe teve ali Elias, o profeta Elias, para tirar ele, né, da apostasia, mostrar o caminho do Senhor. Ele se recusou. Então, quando veio a mentira, aceitou. E quantos profetas falsos tem por aí pregando mentira, estão sendo... acreditando. E quando vem a verdade simples, a palavra de Deus é apresentada, o pessoal diz assim, olha, mas eu acho que não é não, porque só tem um mensageiro falando diferente assim. Todos estão falando a mesma coisa. Mas é verdade que todos estão falando? Vamos ver se está de acordo com a palavra de Deus, porque Deus não pode errar. Né? Sua palavra é a palavra da verdade. A palavra é tão clara, mas mesmo assim o povo não quer dar ouvido. Né? Acaba aqui seguindo a multidão de profetas aí. Exato. E sendo levados para a ruína. Pergunta 8, 3. De que estavam possuídas muitas pessoas no tempo de Jesus? De que estavam possuídas muitas pessoas no tempo de Jesus. Mateus capítulo 4, verso 24. E traziam-lhe, se o Paulo quiser comentar, e traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados. Ou seja, tem muitas pessoas que pensam, né, que está endemoniado, está só no sentido dele ficar espumando ali, ou falando aquelas palavras, ou muda o tom da voz, né? Muda o tom da voz, ou ficar ali se roendo, sei lá, da forma como você muitas vezes já assistiu, né, já presenciou isso. Mas não, aqui diz, né, eram trazidos, né, os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, né? Ou seja, às vezes a gente não, né, em nome de Jesus, né, a gente não seja acometidos, né, por nenhuma das enfermidades, né. Mas muitas pessoas padecem de vários tipos de enfermidades e isso são acometidas porque elas permitiram, né, que o inimigo adentrasse em sua vida e trouxesse, né, vários males, né, de enfermidades e doenças para a vida dele. Né. Então, tem uma nota aqui que diz assim, ó, como vampiros, os anjos maus apossam-se de todos a quantos podem controlar a mente e o corpo e fazem neles morada. Somente por meio de Cristo pode ser desfeito esse cativeiro demoníaco. Enquanto isso não for feito, a pessoa que está nesse estado é prisioneira de Satanás à sua vontade. Vão-se-lhe o domínio próprio e a faculdade de resistir à tentação. Você pode ver lá em 2 Timóteo 2, 26. Né? Mas Satanás e os espíritos maus usou muito desse artifício, né? Dos endemoniados, né? E Cristo ali para poder tirar os demônios dele. Né? Ele pode usar desse artifício, como pode usar de outros artifícios para poder enganar as pessoas. Paulo Henrique, como trata muitos dos espíritos maus aos que estão dessa maneira possessos? Uma vez que ele se aposta dessas pessoas, né? Como é que eles tratam essas pessoas que está sob o domínio deles? Aqui em Lucas capítulo 9, verso 42, diz assim, quando vinham chegando, o demônio o derrubou e convulsionou. Olha, quis destruir. Esse livro aqui nos outros estudos eu apresentei, né? Anjos, Exércitos Invisíveis de Luz e Poder. É um material muito bom. O primeiro que eu indico é a verdade sobre os anjos. Em segundo lugar, esse daqui. Anjos, Exércitos Invisíveis de Luz e Poder. Tem 2 capítulos aqui. Um deles diz assim, cuidado com os anjos. É necessário discernir os espíritos. E aqui conta uma história de uma jovem aqui no Brasil, que ela teve uma amizade com uma colega de classe na escola, e essa colega a conduziu ao ocultismo, a querer ter contato com seres aí, e apareceram anjos. E interessante que nessa história, contada pelo pastor Wilson Sarli, ele disse que esses anjos apresentaram a Bíblia. Nós somos anjos de Deus, ó. Apresentaram a Bíblia e tal. E daí foram falando coisas boas,
E para resumir a história, para mencionar outra história, bem rápido, esses anjos aí falaram sobre o Jardim do Éden, que existia flores e tal, e algo que essa jovem, ela ficou muito apegada a eles. Ela queria a todo tempo estar com esses seres aí. E ela pensou, eles começaram a induzir ela a se matar. Você pode estar no Éden, você pode sair dessa vida aqui e ir para um local melhor. Mas interessante, olha, apresentaram a Bíblia. Aí alguns podem pensar assim, né? Que esses anjos vêm, mas já vão ser algo cruel, né? Não, eles podem aparecer como anjos de Deus. E tem uma história, infelizmente, que aconteceu no meio adventista, de um grupo de adventistas que quiseram estudar a Bíblia, só que eles queriam ter contato com anjos. Até naquele documentário que eu coloquei no canal. E lá eles tiveram a aparentemente aparecer esses anjos de Deus e começaram a falar verdades, 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 até que entrou mentira. E eles já estavam dominados. E essa história, o final foi triste, porque os anjos induziram aquele grupo ali, 2 mulheres, a matar 2 pessoas ali do grupo. E elas mataram. E quando a polícia chegou ali, elas falaram assim, mas foi os anjos que mandaram. Então veja só, o perigo, né? Se pessoas que estavam com a palavra de Deus, não, a gente quer ter contato com os anjos. Mas não pense que qualquer experiência que você tenha, que aparentemente seja bíblica, mas que está colocando coisas que não são da palavra de Deus. Ali é um testemunho, né? Se eles não falarem conforme essa palavra, não há luz neles. Né? Pode ser quem for, né, Cleiton? Pode ser quem for. Né? Lembrando que Satanás também pode usar a Bíblia, né? Ele usou isso, né, para Jesus, né? O próprio Jesus, né? Paulo até fala em Gálatas, né? Gálatas capítulo 1, verso 8, ainda que um anjo do céu vindo pregue outro evangelho, que valendo que temos pregado, seja anátema, seja amaldiçoado. Ou seja, tem que estar de acordo com a palavra. E a gente vimos lá no Salmo 103 que os anjos de Deus guardam seus mandamentos. Eles obedecem às ordens de Deus. A gente viu isso na semana passada, né? Grace, aproximarmos-nos das cenas finais da provação humana, por que podemos esperar um aumento das manifestações demoníacas? Olha, a gente vê tantas manifestações demoníacas, né? Não precisa a gente ver espírito ou manifestações de uma pessoa que está endemoniada para a gente ver as obras praticadas pelos espíritos maus. Uhum. Às vezes, uma violência, né? Um assassinato, né? O inimigo está ali. Né? E a gente vê tantas coisas horrendas, né? A própria mentira em si, né, Gleice? A própria mentira em si, né? O ódio no coração das pessoas, filhos falando torpezas contra os pais, contra as mães, né? Blasfemando. Então a gente vê, né, Satanás operando por todas essas situações. Aqui em Apocalipse 12, verso 12, diz: ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu até vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Tem algumas traduções, né? Sabendo que pouco tempo lhe resta, né? Então, quanto mais o tempo passa, mais furioso ele vai ficar, porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. E ele vai querer levar o máximo de pessoas consigo para a perdição, para a morte. Ele sabe que já está perdido. Então, quanto ele puder levar juntamente com ele para o inferno, ele vai fazer isso, porque ele quer que Deus sofra, né, com essas situações. Aqui tem uma nota que diz assim, ó, familiarizados como estão com as leis da natureza, Satanás e seus anjos promovem tempestades, disseminam doença e morte no máximo que está ao seu alcance fazer. E como inimigos de Deus, semelhantemente pervertem a verdade e disseminam o erro tanto quanto possível. Muito melhor também do que os que habitam no mundo, sabem eles que o fim de todas as coisas se aproximam rapidamente e que seu tempo para trabalhar é curto. Então ele está trabalhando tão intensamente
que a própria Bíblia diz, né? Que, se possível, vai enganar até os eleitos. Então, por exemplo, estava assistindo a pessoa que estava passando essa mesma mensagem, mas acredita em outras coisas que nós não acreditamos. Certamente, creiamos que ele foi enganado, né, por algumas questões doutrinárias. Né? Não é porque eu estou falando da palavra de Deus, ou dizendo, ó, Satanás, ele está aí para enganar, para mentir. Muitas vezes a gente pode estar equivocado em algum pensamento, né? Alguma interpretação bíblica, né? Então a gente tem que orar muito a Deus para que Deus realmente possa, né, através do seu Santo Espírito, nos revelar a verdade. A não ser que a gente esteja inocente, né, quanto a algumas verdades, né? Mas a gente tendo um coração aberto para ouvir, porque todo aquele que quer fazer a vontade de conhecer a respeito da minha doutrina, então o Espírito Santo estará apto para trabalhar em prol dessas pessoas. Com certeza. Paulo Henrique, sobre que assunto recebemos nós uma informação precisa? É um assunto, né, que nós recebemos aí uma informação muito precisa, que nós necessitamos muito. Está lá o texto está lá em 1 Timóteo capítulo 4, verso 1, que diz assim: mas o Espírito expressamente diz, é claro, ele diz que nos últimos tempos, nós acreditamos que estamos vivendo nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé. Olha, essa palavra aqui é para o povo de Deus. Vão se apostatar, vão abandonar a fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Então, os demônios aí podem pregar doutrina, ensinamento. O que mais está fazendo hoje? Então, alguns vão sair da fé. A fé, ela vem da palavra de Deus. Então, o que esses seres aí, os demônios, estão ensinando, não provém da palavra de Deus. E a gente lembra como foi que ele fez com Eva. Ele diz assim, olha, Deus falou que você vai morrer, é certo que você não vai morrer. Ele colocou um ensino. Ultrapassou o que está escrito. Quantas pessoas aí, a Bíblia é bem clara em mostrar várias verdades, assuntos. Tá assim, ó, nítido. Mas alguém diz assim, não, mas não é assim, não, é assim. A pessoa acredita na fala do outro. E são levadas ao engano, né? O Paulo disse, só para mostrar o quanto Satanás é tão sutil, né, que ele pode enganar qualquer um de nós aqui, né? Uhum. Eu quero dar um exemplo da minha pessoa mesmo, né? Eu vi um vídeo na internet, no Facebook, né, em que uma pessoa estava em coma e daí ela começou a ter algumas visões. E aí essa criança acordou e começou a relatar tudo aquilo que ele tinha visto, né? E chorando muito assim, né? Disse que tinha visto Deus, o Pai, tinha visto a Jesus Cristo, né? E ele também deu uma descrição ali do próprio pai dele, que já havia morrido. E ele falando ali com o seu pai, né? O seu pai apresentando para ele ali. De repente ele saiu e ele começou a chamar, pelo pai dele e dizer que a mãe dele amava muito ele, que ele estava fazendo muita falta, né? Estava sentindo muita saudade. E daí, só que eu não reparei essa parte de que dessa visão, aí, né? desse detalhe que ele estava falando a respeito do pai dele, né? Que havia sido morrido. Eu achei que ele estava falando do pai do céu, né? Deus, né? Deus o Pai, né? E daí eu comecei a compartilhar. Aí daí Vanessa chegou para mim e disse, ô Gleice, como é que você faz uma série aí falando sobre morte? Fala sobre a morte, né? E daí você compartilhar o que fala de espírito, né? Onde alguém estava tendo uma visão ali que estava falando com o espírito. Aí eu digo, opa, peraí, eu fui ver realmente o vídeo e comecei a apagar, né? Todos os grupos que eu tinha ali compartilhado. Então, assim, Satanás, ele é muito astuto. Né? A gente não pode se deixar levar por qualquer coisa, né? Que as pessoas começam a compartilhar, a ter visões. Ah, eu sonhei com isso, ah, eu tive aquilo, ah, eu tive algumas aparições, né? É o inimigo trabalhando. Aqui, ó, muitos apostatarão da fé, né? Daqueles que estão o quê? Na fé verdadeira. Isso. Né? Se possível, enganaria até os próprios eleitos. Né? Então, a gente deve orar, né? Sempre, né? Orar sempre, né? Sempre vigiar e orar. Não é isso?
Chegamos então à penúltima pergunta. Paulo Henrique. É Grace, né? Perdão. Grace, que classe dos servos de Deus parece terem os anjos do mal, por meio de homens ímpios, tornando o objeto especial de seu ataque? Vou resumir, né? Qual o objetivo, o objeto especial de seu ataque? Que classe dos servos de Deus parecem terem os anjos do mal, né? Tornado o objeto especial de seu ataque? Tem uma classe aí, né? De servos de Deus que Uhum. são o objeto aí de ataque, né? Desses anjos. Pois é. Atos capítulo 7, verso 52, diz: a qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Né? Então, assim, tem essa classe aí, né, de profetas, né, no qual são perseguidos, né, que foram perseguidos pelos vossos pais. Interessante que a Bíblia fala que os líderes judeus, os judeus, né, ornamentavam os túmulos dos profetas, né? Mas só vocês ornamentam os túmulos dos profetas, mas foram vocês mesmos que perseguiram, né? E eles Que até mataram, falavam né? assim, né? Uhum. Eles até falavam assim, se a gente vivesse no tempo dos nossos pais, a gente não tinha feito isso com os profetas. Né? Não tinha matado ele. Não tinha feito e acabou matando a Cristo, né? Condenando a Cristo, né? A quem os Fez profetas pior, né? falaram, né? A quem os profetas falaram. Ó, Fez pior. Então aqui diz assim, ó, de todas as classes de homens empregados pelo Pai do céu na obra da redenção, nenhuma é mais ferozmente odiada pelos anjos maus do que toda a linhagem dos profetas. Porque desde o primeiro deles até o último, predizem a final e eterna subversão e completa extinção dos poderes das trevas, dos espíritos da desobediência. Então, aqueles costumam atacar, né? O espírito de profecia, ou levantando falsos profetas, e o povo achando que são verdadeiros, para falar palavras, né, que os agradam, né, e assim são enganados. você vê o ódio desses anjos aí contra a palavra de Deus, porque todos os profetas verdadeiros só falam a palavra de Deus. E a palavra de Deus, a verdade, que a verdade ela liberta. E liberta do quê? Do poder do mal. Então esses anjos vão ter um ódio terrível, né, contra os profetas de Deus. Porque, olha, ao eles falar a palavra de Deus, vai libertar as pessoas do nosso poder, do engano. Então por isso, né, esse ódio aí, em especial os profetas. Última pergunta. Paulo Henrique, qual será a sorte final de Satanás e de seus anjos? Qual vai ser a sorte final? Será que vai estar bem? Porque muitas pessoas acreditam que o mal no final vai prevalecer, ou que o mal não é tão mal assim também, né? Alguns pensam dessa maneira, não querem enfeitar. Mas aqui diz assim, ó, Mateus capítulo 25, verso 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. O fogo, a sorte do inimigo, seus anjos, Satanás e seus anjos, é o fogo, a destruição. Em Apocalipse capítulo 20, verso 9, diz assim, na verdade, Malaquias capítulo 4, verso 1, diz assim: e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhe restará nem raiz, nem ramo. Toda a obra de engano do diabo vai ficar assim, clara no final. Não vai restar nada, vai ser tudo destruído. Por isso que hoje, né? Hoje devemos buscar a verdade, como ela é em Jesus, através das Escrituras Sagradas. O único caminho seguro, você está firme na palavra de Deus. Porque se você não está firme na palavra de Deus, existe uma série de enganos aí. A gente está no próximo estudo, né, igreja? Nós iremos falar de um movimento aí que tem levado muitas pessoas para a destruição. Doutrinas falsas, uma religião falsa, que tem levado as pessoas. E por trás está os agentes do mal. Mas o fim será de destruição.
Só a segurança que temos é estarmos totalmente firmados na palavra de Deus. Né? Conhecendo a verdade, sermos libertos por essa verdade. Porque senão a gente somos cativos fáceis assim do diabo. E alguém pode perguntar, né? Mas assim, se esse ser, ele tem enganado, como diz lá em Apocalipse, capítulo 12, verso 9, que ele engana todo mundo, como resistir? Em Tiago, no capítulo 4, capítulo 4, diz assim, verso 7, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Amém. Ó, se sujeite a Deus, e resista a ele, e ele vai fugir. Isso que é as boas novas, né, de salvação. Isso é sujeito a Deus. Resista a ele, e ele vai fugir. Imagina aí, o diabo fugindo de cada um de nós. Isso é possível. Se estivermos sujeitos a Deus e resistindo a este inimigo. Bom, chegamos aí a mais um final do programa Escola Bíblica. Gostaria de agradecer a vocês, nossos amigos participantes que nos acompanham até aqui. Que a graça de Cristo Jesus possa estar com cada um de vocês. Que possamos ser aqui transformados pelo poder e amor de nosso Deus. Que o que nós aprendemos aqui possamos pôr em prática e confiar no Senhor. Amém. E fazem igual diz, resistireis ao diabo e ele fugirá de vós. Amém. Não dê brecha a Satanás para entrar em sua vida, nem para colocar um alfinete. Que depois as contas vão ter que ser acertadas. Paulo Henrique, Gleice, Leandro, que Deus abençoe vocês. Amém. Fiquem todos na paz e tchau, tchau. Deixa eu mandar um abraço aqui, mandar um abraço pra minha esposa. Da maioria das vezes ela Vai se esquecer aí que depois... Cadê? Não mandou, não, foi um abraço. Ela sempre está conectada, ouvindo as nossas programações, né? Amém. Pelo canal do YouTube, Instagram, Facebook e YouTube, né? Um abraço também para a Vanessa, também sempre está conectada aqui, mandando algumas dicas. É isso aí. Algumas dicas aí, né? Foi. Quando é uma coisa, é outra, né? Dessa vez foi a câmera que Não ficou... a gente configurou para ela ficar deitada, né? Mas ela acabou ficando em pé, né? Quem abrir pela televisão ou pelo celular vai ver que a imagem era dali em pé. Mas tudo bem. Na hora da edição eu viro. É inimigo. Direitinho, né? E é isso. Valeu.